Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos aos capítulos 35, 36 e 37 do livro de Êxodo. Você vai perceber que esses três capítulos são repetições de assuntos que nós já vimos durante essa semana em outras leituras. E algumas pessoas até já comentaram comigo, poxa, o texto está repetindo, e está repetindo mesmo, né? É necessário que você entenda que o Pentateuco, ele é escrito, por Moisés, e os textos do Pentateuco, eles se dividem em três assuntos. São textos históricos, textos javísticos e textos de usos sacerdotais. O que significam essas três coisas? Os textos históricos estão contando a história do povo de Deus. Os textos javísticos, eles estão revelando quem é esse Deus, eles falam sobre Jeová. E os textos de uso sacerdotal são os textos que nós estamos vendo nesses últimos dias, que fala a respeito das cerimônias, fala a respeito da questão do tabernáculo e por aí vai. Os textos de uso sacerdotais são um pouco repetitivos, porque eles são textos didáticos, para que os sacerdotes usassem naqueles dias, para que o povo soubesse como adorar também naqueles dias. Nós sabemos que Moisés é o escritor do Pentateuco, mas os últimos estudos teológicos indicam que talvez Moisés não tenha escrito sozinho o Pentateuco, uma vez que, por exemplo, nos textos históricos nós vemos falando sobre Moisés na terceira pessoa, Talvez uma pessoa muito próxima de Moisés, como Josué, possa ter registrado essa parte da história. Eu quero aproveitar que o texto de hoje é uma repetição dos dias anteriores. O capítulo 35, 36 e 37 basicamente vai falar sobre os dons, dos artesãos, vai falar um pouco sobre a confecção dos móveis do tabernáculo e do tabernáculo em si, para falar um pouco mais sobre o que nós vimos ontem. Nós vimos ontem que o povo pecou quando Moisés subiu o monte, e acabou fazendo aquele bezerro. Por culpa de Arão, Arão contribui com o povo para esse mal. Mas faltou dizer uma coisa muito importante no dia de ontem. A liderança de Moisés frente ao povo muda drasticamente nesse momento. No momento que o povo peca contra Deus, Moisés agora tem uma mudança no seu modo de liderar o povo. Ele se torna um pouco mais duro com o povo. Você vai perceber nos textos de ontem, no capítulo 34, 33 e 32, que primeiro Moisés volta, ele derrete aquele bezerro, faz o povo beber a água daquele ouro derretido, e depois, um fato muito interessante que a gente não fala muito, não foi todo o povo que pecou contra Deus adorando aquele bezerro, teve gente que se manteve fiel. Então Moisés, ele pede para um povo ficar de um lado e um povo ficar do outro, os fiéis de um lado, os infiéis do outro, e Moisés ordena que os fiéis matem os infiéis. Moisés fica com um pesar muito grande depois desse dia. Ele diz que naquele dia irmão teve que matar irmão, e que isso purificou o povo do pecado que havia no meio dele. Mas uma coisa é certa, daí para frente nós vemos que a liderança de Moisés se torna uma liderança mais dura, mais rígida, mais firme. Ele entende que aquele povo é muito teimoso e desobediente, então ele precisa agora ter também uma liderança de pulso mais firme, até porque Deus diz para Moisés que dali em diante ele não habitaria mais pessoalmente no meio do povo, mas ele estaria no meio do povo por meio de Moisés. E se ele estaria no meio do povo por meio de Moisés, Moisés também precisaria levar as coisas mais a sério. E daí para frente, Moisés se santifica cada dia mais, ao passo de que lá na frente nós vamos ver que ele se torna um amigo de Deus. Meus irmãos, esse é o meu comentário de hoje, eu não tenho por que repetir aquilo que nós já vimos durante essa semana, mas uma coisa eu quero dizer para você, para ficar na sua mente, para ficar na minha mente, o que os textos dessa semana nos ensinam. Precisamos lutar contra o pecado. O povo viu as maravilhas de Deus, Arão foi instrumento das maravilhas de Deus,
e ainda assim eles teimavam no pecado. E isso trouxe tanto mal a eles que Deus deixou de habitar no meio deles. Que Deus possa sempre habitar conosco, que possamos buscar a santidade de Deus, para que a bondade do Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Se talvez você ficou com alguma dúvida na leitura de hoje a respeito da construção dos móveis, dos utensílios do tabernáculo, assuntos que nós já vimos durante essa semana, você pode enviar a sua dúvida para mim, que eu estarei assanando por aqui ou pessoalmente pelas redes sociais. Beijo no seu coração, que o Eterno te acompanhe. Seja abençoado, seja abençoada pelas páginas da Bíblia.